Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein, que não nos vemos, quanto tempo que eu não apareço por aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Chulapa. Se você é novo, né, tenho muitos alunos novos, muitas pessoas começaram a me seguir agora. Finalmente vamos voltar a movimentar aqui de novo o YouTube, né? Passei por muitas coisas da minha vida que não vem ao caso, muitas mudanças, né, muitas transformações. Fiquei um tempo aí sem conseguir gravar, sem conseguir me dedicar ao canal, mas agora estou voltando a me esforçar, colocar o meu esforço aqui de volta e conseguir dar essa atenção, uma coisa que eu acredito que seja muito importante, uma coisa que eu acredito que seja algo pessoal, uma missão pessoal, que é espalhar o ensino da matemática, da física, né, enfim, das exatas em geral, para o máximo de pessoas possíveis aqui no YouTube, beleza? Então é isso, vamos embora para mais um vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouco sobre análise combinatória, beleza? Os exercícios que eu vou colocar aqui foram exercícios que eu dei como atividade avaliativa para alguns alunos meus, né, para duas turmas que eu trabalho numa escola regular. E esses exercícios envolvem conceitos aí do princípio fundamental da contagem e do arranjo simples. Nós ainda não estudamos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a combinação e o, a parte de permutação, anagramas, etc, etc. Então, os exercícios que eu vou colocar aqui vão ser do tema análise combinatória, com arranjo e princípio fundamental da contagem. Muito provavelmente nós teremos uma parte 2 sobre o tema, com exercícios sobre combinação, permutação, anagramas, etc, etc, beleza? Pedir uma coisa para vocês, né? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, por favor. Eu tô começando meu canal, um canal pequeno, um canal totalmente independente, sem patrocínio, sem nada. Eu faço tudo, eu gravo, eu edito, né? Então eu tô me esforçando bastante para poder conseguir entregar alguma coisa de qualidade para vocês. Então esse retorno que é você curtir, compartilhar com os amigos, isso me ajuda demais, beleza? Se vocês quiserem que eu volte a fazer vídeos teóricos, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou atender o que vocês pedirem, tá bom? Então, depois dessa longa introdução, né, acho que era válido, né, explicar, né, falar como funciona o canal, explicar um pouquinho da minha ausência. Acho que agora a gente pode, de fato, começar. Então, bora lá? Pessoal, sem mais delongas, vamos começar os exercícios aqui então. Exercício número 1 diz o seguinte: uma montadora permite escolher dois tipos de motor, dois tipos de câmbio, seis cores e três tipos de acabamento. Escolhendo uma opção de cada item, quantos carros diferentes podem ser configurados? Pessoal, é um exercício clássico, né, de princípio fundamental da contagem, onde ele diz que um carro necessariamente, né, é formado por um motor, né, vou chamar de M aqui, ele é formado por um câmbio, por uma cor e por um acabamento, certo? Então, motor, um câmbio, uma cor e um acabamento. Necessariamente o carro é formado por esses quatro itens aí, certo? Um carro não vai sair só com motor, uma cor e um câmbio. Não, ele tem que ter um acabamento também. Então, essas quatro coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Né? E eu quero saber a quantidade total de possibilidades disso acontecer. Pessoal, sempre que ele te perguntar isso, você vai fazer o princípio fundamental da contagem, que é só eu pegar o total de possibilidades e multiplicar. Então, eu tenho dois tipos de motor, seis cores, três tipos de acabamento. Perdão, eu estou fazendo errado aqui. Eu tenho dois tipos de motor, dois tipos de câmbio, seis cores e três tipos de acabamento. É só multiplicar todo mundo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, isso dá 3 vezes 4, 12, vai 1, 72 possibilidades, né? Então, são 72 tipos de carro. São 72 carros, né? Perdão. 72 carros diferentes. Certo? Tranquilo, né? Vamos para o exercício 2. Então, o exercício 2 diz o seguinte: uma lanchonete oferece dois tipos de pão, três tipos de molho, quatro tipos de recheio. Um lanche é formado escolhendo exatamente um item de cada categoria. Quantos lanches diferentes podem ser montados? Exercício da Universidade Estadual de Goiás também. Pessoal, a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. A gente precisa fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no outro exercício. Um lanche ele é formado por um pão, por um molho e por um recheio, necessariamente pelos três juntos, certo? E aí eu quero saber a quantidade de lanches diferentes que eu posso montar com as opções que eu tenho. De novo, princípio fundamental da contagem. Só eu multiplicar tudo, né? Então eu tenho dois tipos de pães, três tipos de molho e quatro tipos de recheio. Isso aqui dá 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24 lanches diferentes, né? 24 lanches. Bem facinho
exercício bem de aplicação mesmo, bem tranquilo, né? Pra você ver, eu sou um professor bem legal. Coloco exercícios bem tranquilos. Certo? Vamos para o próximo. Vamos para o exercício 3 aqui da Estadual de Minas agora. Um jogo possui 4 botões de cores diferentes. Em uma rodada, acendem 3 luzes em sequência. E uma mesma cor pode aparecer mais de uma vez. Ele deixa claro que pode ter repetição. Quantas sequências distintas são possíveis? Gente, né, eu falei que eu passei esse exercício aqui para os meus alunos como uma atividade avaliativa. A quantidade de gente que errou esse exercício, eu fiquei assustado, né? Mas dá para entender, né? Confunde um pouco. Realmente essa matéria, análise combinatória, é uma matéria que confunde. É chata mesmo, né? Mas vamos lá, vamos entender. Então eu tenho 4 botões de cores diferentes, certo? Tenho 4 botões de cores diferentes. Só que ele não quer saber, né? Muitos alunos colocaram, fizeram o que eu estava fazendo aqui em cima, nos outros exercícios, colocaram 4 botões aqui. Não é isso que ele está perguntando. O que ele quer está na outra parte do exercício. Ele fala o seguinte: em uma rodada acendem 3 luzes em sequência. Né? Ele está falando dessas 3 luzes em sequência, sabendo que uma mesma cor pode aparecer mais de uma vez. Ele quer saber quantas sequências distintas, né, dessas luzes, dessas 3 luzes, são distintas, são possíveis, né? Então, pessoal, eu sei que a interpretação é meio chata, mas ele quer saber de quantas formas possíveis essas 3 luzes podem ser acendidas, né? Porque acendem 3 luzes em sequência. Ele quer saber quantas vezes, de quantas maneiras diferentes essas luzes podem ser acendidas. Então, ó, aqui eu tenho luz 1, luz 2 e luz 3. Então aqui é o seguinte, pessoal, ele deixou claro que uma mesma cor, vou até colocar aqui, ó, uma mesma cor pode aparecer mais de uma vez, certo? Então, dessa vez, nós não temos, não precisa ser distinta a cor, né? Vocês vão ver em exercícios mais pra frente que essa distinção muda muito a interpretação do exercício. Então aqui é bem simples, pessoal. Quantas possibilidades de cor eu tenho para acender a luz 1? Eu não tenho 4 botões de cores diferentes, então eu tenho 4 cores diferentes. E para a segunda luz? Pode repetir. Vamos supor que eu escolha a amarela. Eu posso colocar a amarela na luz 2? Posso. Ele disse que pode aparecer. Não tem problema nenhum. Ele falou que pode aparecer mais de uma vez. Então aqui também vão ser 4 possibilidades. E na luz 3 também são 4 possibilidades. Fácil, né, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que 4 ao cubo, né? Que é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. Isso vai dar 16 vezes 4. Deixa eu fazer aqui. 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24, vai 2, 64, né? 64 sequências distintas. 64 sequências. Certo, pessoal? Bem tranquilo, um exercício bem facinho também, mas muita gente errou. Eu acho que por conta dessa interpretação que realmente confundiu um pouco aí, né? Ele não quer saber os 4 botões. Os 4 botões é como se fossem as 4 opções de cores que ele tem. E os exercícios colocam isso para confundir mesmo, né? Aí ele quer saber a quantidade de sequências distintas que podem ocorrer. Mas que sequência? Ele está falando que a sequência são 3 luzes, né? Então, eu coloco luz 1, luz 2, luz 3, eu quero saber quantas sequências distintas dessas 3 luzes juntas acenderem podem ocorrer. Como pode ocorrer repetição, eu tenho 4 possibilidades em cada luz. Bem tranquilo, beleza? Vamos para o próximo exercício número 4. Então, o exercício número 4 diz o seguinte: há 5 cores disponíveis para pintar 3 partes distintas de um objeto: tampa, lateral e faixa lateral. As cores podem se repetir. De quantas maneiras diferentes o objeto pode ser pintado? Pessoal, o exercício da PUC aqui, ó, bem parecido com o de cima, né? Só que aqui ele deixa bem mais claro, é bem mais fácil de a gente entender, né? Então, ele diz o seguinte, que nós temos 5 cores disponíveis, beleza. Mas eu vou pintar o quê? Vou pintar 3 partes distintas de objeto. Então, o objeto ele tem que ter uma tampa, peraí, ele tem que ter uma tampa. O objeto tem que ter uma lateral. E um objeto tem que ter uma faixa lateral. Não tem como o objeto só ter uma tampa e uma lateral. Obrigatoriamente ele tem que ter os 3. E aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes isso pode acontecer. Só que agora são 5 cores, as 3, né? Repara a diferença dos outros exercícios. Os outros exercícios, por exemplo, do hot dog aqui, do lanche, né? Uma coisa era um pão, outra coisa era o molho, outra coisa era o recheio. Aí eu tinha opções distintas para cada um. Aí eu só multiplicava, né? Aqui eu tenho essas 5 cores, tanto para tampa, tanto para lateral, quanto para faixa lateral. Então, você tem que ir pegando essas diferentes nuances aí dos exercícios. Mas o raciocínio é muito tranquilo, pessoal. É só treinar, como eu sempre digo nas minhas redes sociais, né? Matemática é puro treino. Se você só precisa treinar, que aos poucos você vai ficar craque nisso daí, né? Eu já fui aluno e sei como essa matéria é meio chatinha, tá? Então vamos lá, voltando ao exercício. Então,
eu tenho 5 cores distintas, 5 cores disponíveis para pintar a tampa. Aí, mais uma vez, o exercício fala o seguinte, que as cores podem se repetir. Ele fala aqui, né? As cores podem se repetir, sem problema nenhum, certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui. As cores podem se repetir, né? Então, se as cores podem se repetir, eu também tenho 5 opções de cores na lateral, porque se eu usei amarelo na tampa, eu também posso usar amarelo na lateral, sem problemas. E na faixa lateral também posso usar 5, pode repetir. Então, tranquilo, 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, se eu não me engano, é 125, né? Deixa eu só confirmar. 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 2, isso aí, 125. São 125 maneiras diferentes que o objeto pode ser pintado. 125 maneiras, certo? Bem tranquilo, mesmo de boa, certo, pessoal? Vamos para o próximo exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte, exercício do Instituto Federal de Alagoas. Um alfabeto possui 3 letras, um alfabeto fictício, né? Considerando palavras com 1, 2, 3 ou 4 letras, com 1, 2, 3, 4 letras, permitindo repetição, quantas palavras diferentes podem ser formadas? Esse exercício aqui é bem legal e já é um pouquinho diferente, né? Vamos ver aqui como é que funciona esse exercício. Então, ele está falando que existe um alfabeto fictício que tem 3 letras. Então, vamos supor que nesse alfabeto, eu vou chamar de conjunto A, de alfabeto, eu tenho as seguintes letras, A, B e C. Beleza? Vamos supor que eu tenho essas 3 letras disponíveis, tá? E aí ele está falando que existem algumas situações. Eu posso ter, vou colocar aqui, situação 1, palavras com uma letra só. Situações 2, uma situação 2. Posso ter palavras com 2 letras. Situação 3, eu posso ter palavras com 3 letras. E uma situação 4, que eu posso ter uma palavra com 4 letras. Certo ou não? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. O pessoal vê aqui no Instagram também. Certo? 4 letras. Show de bola. Pessoal, vamos supor aqui, ó, que na primeira situação eu escolhi a letra A, certo? Eu posso escolher só a letra B, posso escolher só a letra C, e assim por diante. Então, quantas possibilidades eu tenho para uma, uma palavra, né, na situação 1, uma palavra com uma letra? Eu tenho apenas 3 possibilidades. Pode ser o A, ou B ou C. Certo ou não? Bem tranquilo mesmo. Pessoal, e aí? E para a segunda situação, que eu tenho que eu tenho 2 letras. Pessoal, eu posso colocar A e A, não posso? Posso colocar A e B, posso colocar A e C, posso colocar B e B, e assim por diante. Eu posso ter repetição, né? O exercício disse que existe repetição, ele permite repetição, né? Então fica fácil aqui, ó, permitindo repetição, se ele permite repetição, é tranquilo. Permitindo repetição, o que a gente vai ver aqui? Que eu tenho quantas possibilidades na situação 2? Eu tenho 3 possibilidades para a primeira letra. Pode ser A, B ou C. Como pode repetir, eu também tenho 3 possibilidades. Então, qual vai ser o total de possibilidades aqui? 9, né? 3 vezes 3, 9. E na terceira situação, que eu posso ter 3 letras, a mesma coisa, né, pessoal? Exatamente a mesma coisa. Eu posso ter 3 opções aqui de letras. Como elas podem se repetir? Eu tenho 3 opções de letra aqui também. Como elas podem se repetir? Eu tenho 3 opções de letra aqui também. Então, aqui eu já tenho 27 possibilidades, que é 3 ao cubo. Certo? E na situação 4, mesma coisa, 3, 3, 3 e 3. E aí eu vou ter um total de quantas possibilidades? 3 a quarta, né? 27 vezes 3. 3 vezes 7, 21 vai 2, 81, né? 3 vezes 2, 6, 7, 8. 81 possibilidades, certo? Pessoal, e agora? Né? E agora? O que eu faço agora? Né? Sabendo que eu tenho aí 4 situações diferentes, né? Eu costumo falar isso para os alunos, costumo falar os termos para os alunos, né? Na aula, não sei se é matematicamente o mais correto, né? Mas eu costumo falar que são eventos diferentes, né? Então, primeiro eu vou ter uma situação, depois outra, depois outra, depois outra. Em cada uma dessas situações eu tenho uma gama de possibilidades. Sempre que isso acontecer, pessoal, o que a gente tem que fazer? Somar essas possibilidades. Você tem que somar a possibilidade do evento 1, somar a possibilidade do evento 2, somar as possibilidades do evento 3 e somar as possibilidades do evento 4. Então, o total de possibilidades, vou colocar pequenininho aqui, o total aqui, pessoal, vai ser a soma, né? 3 mais 9 mais 27 mais 81. Isso vai dar 39 mais 81. 81 mais 39, isso vai dar 8, 9, 10, 11, 12, 120? 120, 120 palavras, né, pessoal? 120 palavras.
né? Ficou meio ruim aqui do pessoal do Instagram enxergar, mas arrastei aqui 120 palavras diferentes, né? É isso mesmo, 27 mais 3 são 30, 39 mais 81, uh, 81, aí 1 tá certo. 10, 8, 9, 10, 11, 120. 120 palavras. Beleza? Tranquilo, então, esses são o total de palavras para esse exercício. Beleza? Vamos para o exercício 6, então. O exercício 6 diz o seguinte: usando os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7, uh, quantos números pares de três algarismos distintos? Quantos números pares de três algarismos distintos podem ser formados? Então, usando os algarismos 3, 4, 5 e 6, quantos números pares de três algarismos distintos podem ser formados? Pessoal, bem tranquilo também. Parece difícil, mas não é. É bem fácil, tá? Então, ó, vou colocar aqui os algarismos aqui só para a gente deixar eles destacados, né? Então, vou chamar de novo de conjunto A de algarismo. É o 3, 4, 5, 6 e 7. E aí é o seguinte, ele quer saber quantos números pares de três algarismos. Então, eu vou colocar os três algarismos aqui. Os três algarismos aqui, certo? Distintos, agora ele deixa claro que é distinto. Distinto, tá? Eu vou grifar aqui, o pessoal do Instagram não vai ver, mas, inclusive, né, se você está no Instagram vendo essa resolução, tem um canal no YouTube para você assistir a resolução completa, os exercícios completos, né? Geralmente tem uma lista de exercícios. Segue lá no YouTube. Beleza? Ele disse distintos. Então aqui, voltando para o exercício, aqui, eu não posso colocar, por exemplo, o 3 e o 3, não posso colocar 4 e 4. Eles vão ser, se eu usar um número uma vez, acabou, já era. Beleza? Então, acompanhe comigo como você pode pensar. Pega aqui, ó, ah, a outra trava do exercício. Precisa ser um número par, né? Ele quer saber quantos números pares eu posso formar. Então, obrigatoriamente, para ser um número par, eu preciso terminar o número, o algoritmo das unidades precisa ser par, né? Então, pessoal, quantas possibilidades eu tenho de números pares aqui? Dentro desse rol, eu tenho dois aqui, né? O 4 e o 6. Então, quantas possibilidades este cara aqui, ó, que é o algarismo das unidades, né? Este cara aqui vai ter. Vão ter três possibilidades, certo? Pessoal, agora acompanha comigo. Vamos supor que eu escolhi o. Vamos supor que eu escolhi o número, sei lá, 6. Eu coloquei três possibilidades. Meu Deus, desculpa, são duas possibilidades, né? Ô Zé, eu não vou editar isso, tá, pessoal? Desculpa, acontece. Sabadão, 8 da noite, eu já tô cansado. Então são duas possibilidades, né? O 4 e o 6. Vamos supor que eu escolhi o 6. Vamos supor que eu escolhi o 6. Eu escolhi o 6. Então aqui eu sempre gosto de deixar distinto, né? Aqui em cima eu coloco as possibilidades e embaixo eu coloco uma representação de uma escolha. Então vamos supor, ó, que eu escolhi o 6, tá? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vamos supor que eu escolhi o 6. Então, ó, o 6 já foi escolhido. O 6 já não pode. Pessoal, quantas possibilidades eu tenho agora de colocar lá no primeiro, né? Vamos agora para o primeiro algarismo, tanto faz, tá, a ordem. Você podia ir pro penúltimo e ir pro primeiro depois. Vamos pro primeiro. Só por questão de, pô, agora a gente vai começar o número de fato. Quantas possibilidades eu vou ter agora, pessoal? Eu só não posso usar o 6. Eu escolhi o 6. Estou supondo que eu escolhi o 6. Eu só não posso usar o 6. Então eu vou ter uma, duas, três, quatro possibilidades, não é isso? Então eu vou colocar aqui quatro possibilidades. Vamos supor que agora eu usei. Vamos supor que agora eu usei o, sei lá, 3. Então, se eu usei o 3, eu já não posso usar o 3. Quantas possibilidades eu tenho agora? Três possibilidades, né, pessoal? Tá ali em cima, ó. Três possibilidades. Só tenho 4, 5, 7. Então, eu tenho três possibilidades. Acabou, pessoal. Como é que eu faço agora para descobrir o total de possibilidades? É só eu multiplicar todo mundo. Por que eu multiplico agora, professor? Porque eu quero saber a quantidade de números com três algarismos, né? Então, necessariamente, os três algarismos precisam aparecer juntos, né? Então, este exercício se resolve assim, né? 4 vezes 3 vezes 2, que é 12 vezes 4, ou 6 vezes 4, né? 12 vezes 2, né? Ou 6 vezes 4, que é 24 números. 24 números de três algarismos distintos, tá? Pessoal, tem uma segunda possibilidade de resolução desse exercício, que é por arranjo, tá bom? Então eu vou resolver esse exercício por arranjo aqui do lado, só para você ver, aproveitando já que eu estou aqui, e eu já expliquei arranjo para os meus alunos, então eu vou aproveitar e explicar como que eu resolvo por arranjo, que é muito parecido, mais uma vez, né? São três
algarismos, é um número com 3 algarismos. E aqui, né, nas unidades, né, no algarismo das unidades, não tem muito o que fazer. Eu vou ter, de novo, somente duas possibilidades, que vai ser o 4 e o 6. Só que aqui, pessoal, eu vou ter 4 algarismos restantes, né? Porque ou eu escolhi o 4 ou 6. Eu vou ter 4 restantes. Vamos supor que eu escolhi o 6. Vamos supor que eu escolhi o 6. Eu vou ter o 3, o 4, o 5 e o 7. Vou ter 4 algarismos para eu poder arranjar, né? Para eu poder distribuir. Quando eu falo arranjar, é distribuir, é arrumar, é dispor, enfim, colocar, enfim. Quando a gente pensa em arranjo, em arranjar alguma coisa, em distribuição, combinar, né, colocar uma coisa em cada lugar, isso é o verbo arranjar. Pesquisa no dicionário aí que você vai entender melhor. O português ajuda muito na matemática, tá? Então, eu tenho 4 números para arranjar em trios, né? Em dupla, perdão, em duplas. E aí, quando eu quero saber isso, né? Quando eu tenho um total de números, enfim, de elementos de um conjunto, e eu quero combiná-los, arranjá-los, né? Arranjar é melhor porque combinação é outra coisa. Eu quero arranjá-los em duplas, trios, quartetos, enfim. A gente chama isso de arranjo, né? Pessoal, mas tem um pequeno detalhe, né? Porque arranjo e combinação é muito parecido e os alunos têm muita dificuldade de saber quando que eu uso qual. O arranjo a gente sempre vai usar quando a ordem importar, né? Então, arranjo, vou colocar aqui, ó, arranjo, vou colocar de vermelho, depois eu apago. Arranjo, a ordem importa. Anota isso, no arranjo a ordem importa. Beleza? Como assim a ordem importa? Gente, é muito diferente. Uma coisa é eu colocar, por exemplo, vou colocar aqui embaixo, né? Que aqui embaixo que eu coloco as escolhas. Aqui em cima são as possibilidades. Então, uma coisa é eu escolher o 3 e o 2, e outra coisa é eu escolher o 2 e o 3. Eu vou formar números diferentes, não vou? São os mesmos algarismos, só que a ordem deles importa. Então, sempre que você tiver um exercício em que ele deixa claro que a ordem importa, você precisa usar o arranjo, beleza? E aí, como eu disse, você pode resolver tanto por princípio fundamental da contagem quanto por arranjo. Porém, tem alguns exercícios que fazer pelo princípio fundamental da contagem é mais complexo e tem outros que fazer pelo arranjo é mais complexo. Esse exercício é muito mais fácil de resolver pelo princípio fundamental da contagem, mas pelo arranjo também funciona e eu vou demonstrar agora, tá? Então, lembrar, arranjo, a ordem importa. Tá? Então, só para vocês saberem, né, qual que é a fórmula do arranjo, o arranjo diz o seguinte: o arranjo de n elementos arranjados P a P é o n fatorial, total de elementos desse conjunto, dividido por n menos p fatorial. Nossa, professor, o que é isso? Parece difícil, mas não é, prometo que não é, tá bom? Prometo que não é. Vamos aplicar aqui, ó. Então, o arranjo vai ser o arranjo de quanto? O arranjo de 4 números, né? Lembra, se eu escolhi o 6, eu tenho o 3, o 4, o 5 e o 7 disponíveis. Então, são 4 números que eu vou arranjar em duplas, né? Quantas maneiras diferentes eu tenho que disso aconteça? É isso que calcula o arranjo. Então, vamos lá, vai ser 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial, certo? Então, isso aqui vai virar 4 fatorial dividido por 2 fatorial, certo? E aí, pessoal, ensinei meus amigos como é que a gente resolve isso. É só eu abrir esse 4 fatorial até o 2 fatorial para simplificar fatorial com fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Lembrando que fatorial, né? Eu vou fazer um outro vídeo só de fatorial aqui no canal também. Mas fatorial é a multiplicação do número, de um número, sempre o número vezes o seu antecessor. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Uma explicação bem grosseira e rápida do que é um número fatorial. Eu vou fazer exercício só disso aqui no canal também, porque é matéria do terceiro ano, beleza? Então, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Simplifica o fatorial com fatorial. E aí dá os mesmos 12 aqui, né? 12. Só que agora eu preciso pegar esses 12, o arranjo, esse 12 aqui, eu preciso multiplicar com as outras duas possibilidades aqui das unidades, né? Por quê? Aqui, né? Por que eu multiplico, professor? Por que eu não somo? Meu Deus, não tô entendendo nada. Gente, porque aqui, ó, o arranjo, ele estaria aqui, né? Ó. O arranjo de 4 e de 2, ele estaria no mesmo evento, ele estaria nos mesmos algarismos aqui. Eu tenho que formar o mesmo número. Eu só estou usando o arranjo para calcular esta parte aqui, ó. Essa parte que eu estou destacando aqui. Eu uso o arranjo para calcular esta parte destacada, certo? E aí eu tenho que multiplicar, se está acontecendo tudo ao mesmo tempo, com essas duas possibilidades aqui. Então, 12 vezes 2 dá 24 números, igualzinho a outra resolução pelo princípio fundamental da contagem, beleza? Eu só quis resolver esse exercício por arranjo também, para você ver que dá para resolver das duas formas, tá? Aí eu vou resolver os próximos parecidos com esse já pelo arranjo direto, tá bom? Porque daí eu exploro
outras matérias já nesses exercícios aqui. Beleza? Show de bola. Vamos para o próximo exercício, então. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados? Bem parecido. Quantos números pares de 4 algarismos podem ser formados? Então, aqui, mesma coisa, a ideia é exatamente a mesma, tá? Eu vou começar colocando os algarismos disponíveis. Então, esse vai ser meu conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer saber quantos números pares de 4 algarismos distintos. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? E a mesma coisa. Aqui, deixa eu colocar um pouco mais para cima, né? 1, 2, 3, 4. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho, para ser par, precisa terminar com par. Então, quantas opções de números pares eu tenho? Eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 6. Agora sim, eu tenho 3 possibilidades, certo? De algarismos pares. Pessoal, e aqui agora eu já vou resolver por arranjo, né? Aqui, pessoal, esses três algarismos restantes, eu vou ter quantas possibilidades para colocar aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, porque eu só escolhi um, né? Vamos supor que aqui eu tenha escolhido 6. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, certo? Ou seja, eu tenho 5 números que eu preciso arranjá-los, que eu preciso distribuí-los 3 a 3. O que eu posso usar? Arranjo, né? Vamos usar o arranjo aqui. E lembra, o arranjo, né? O arranjo, vou colocar aqui embaixo. O arranjo de 5, 3 a 3 precisa multiplicar com o 3. Não esquece disso. O 6 aqui, não esquece que o 6 aqui é só um número que eu escolhi. Então, o arranjo de 5 a 3, depois eu multiplico por 3. Certo? Então, vamos fazer esse arranjo aqui. Agora que a gente já sabe. Então, o arranjo de 5 a 3 vai ser 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que é 2 fatorial. A gente já sabe aqui que é só abrir esse fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 dá 20 vezes 3, 60, não é isso? 60, certo? Eu vou colocar aqui o números, quantidade de números, né? Então, eu vou chamar de QN. QN, quantidade de números vai ser 60, que deu o arranjo de 5, 3 a 3, vezes quanto? Vezes as três possibilidades. 6 vezes 3, 18, então vão ser 180 números pares de 4 algarismos que eu vou ter aqui disponíveis. Beleza ou não? Tranquilo? Bem de boa, né? Vamos para o próximo exercício. Exercício 8 da Federal do Pernambuco. Uma prova tem 16 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, e apenas uma está correta. Uma resposta marcada, e apenas uma resposta marcada por questão. Óbvio, né? De quantas maneiras diferentes é possível preencher todo o cartão resposta? Pessoal, então essa questão aqui, ela é bem simples, né? Confunde um pouco, mas ela é bem simples. Pessoal, eu tenho 16 questões, certo? Então, e aí eu quero saber a quantidade de maneiras diferentes que eu posso responder essas 16 questões. Pessoal, o exercício disse que precisa ser distinta a resposta? Não, nem daria, né? Porque se eu tenho só 5 alternativas e tenho 16 questões, não daria para eu colocar uma resposta diferente para cada. Eu posso, o aluno pode colocar A em todas se quiser, pode colocar B em todas se quiser, pode colocar C em todas se quiser, e assim sucessivamente. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, e assim vai, né? Até o 16, né? Vou colocar a questão 1, questão 2, questão 3, até a questão 16. Certo? Lembra disso. Coloquei 3 pontinhos até a questão 16. Pessoal, eu tenho quantas possibilidades de marcar a questão 1? 5. Eu tenho quantas possibilidades de marcar a questão 2? 5 também. E a questão 3? 5 também. E até a 16 eu vou ter 5. Certo? E aí, se eu quero saber quantas são as maneiras disso acontecer tudo ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar todo mundo. Então eu tenho que multiplicar os 5 16 vezes? Sim. Só que óbvio, né? O vestibular, não coloquei as alternativas aqui porque eu queria ver a resolução dos meus alunos, mas é óbvio que o vestibular ele não vai pedir para você calcular isso. Alguns, né? Tem alguns vestibulares que pode até pedir, mas a maioria não. Então ele vai te dar a resposta em potência, né, pessoal? Então isso aqui, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 eternamente, vai ser 5 elevado a 16, certo? Beleza? Pessoal, o que provavelmente o vestibular vai te testar? Ele pode dar uma alternativa somando 5 16 vezes, que eu nem sei quanto vai dar. Pessoal, isso é diferente de 5 elevado a 16. 5 elevado a 16 é 5 vezes 5 vezes 5, 16 vezes. Por favor, tá? Não esqueça disso.
Beleza? É só isso essa questão, tranquilo, né? Então a resposta é 5 sobre 5 elevado a 16 maneiras diferentes, né? Então eu gosto sempre de colocar a resposta, sou meio chato com isso. Maneiras. Um professor de português que me ensinava isso. Sempre você tem que responder o que o exercício está te perguntando. 5 elevado a 16 o quê? O professor pode colocar, falar, bananas, maçãs? Não, é igual a unidade de medida na física, né? Muito importante. Então, em questões dissertativas, sempre responda o que o exercício está te perguntando, beleza? Pessoal, vou deixar essa 9 por último, que é a mais difícil da AFA. E aí eu vou colocar aqui uma questão, vou fazer essa questão aqui autoral, que também é clássica, né? Autoral, Katsu, né? Autoral da IA. Tô sincero com você. Né? Eu tenho um banco de questões aqui, e aí eu, para facilitar, né? Imagina, fazer prova o tempo inteiro, trabalho, eu jogo na IA esse banco de questões, e aí ele faz o arquivo já tudo bonitinho e tal, e eu pedi para, e acho que ele quis fazer uma questão autoral, eu deixei porque eu gostei, beleza? Diz o seguinte, uma senha tem duas letras seguidas de 3 algarismos. As letras. Uma senha tem duas letras seguidas de 3 algarismos. As letras são escolhidas entre A, B, C, sem repetição. Os algarismos são escolhidos entre 0, 2, 3 e 4, também sem repetição. Quantas senhas diferentes podem ser formadas? Então vamos ler de novo. Uma senha tem duas letras seguidas de 3 algarismos. As letras são escolhidas entre A, B, C e D sem repetição. Os algarismos são escolhidos de 0, 1, 2, 3, 4, também sem repetição. Quantas senhas diferentes podem ser formadas? Pessoal, esse exercício é tranquilo também, mas ele exige um cuidado danado, tá? Toma cuidado com este detalhe aqui. Vou fazer aqui embaixo. Então, ele fala que uma senha tem duas letras, então aqui tem que ser letra, certo? Então aqui são letras, e são 3 algarismos. 1, 2, 3 algarismos. Então aqui vão ser algarismos, certo? Pessoal, a letra é de boa, né? A letra eu tenho A, B, C e D disponíveis. Quantas letras eu tenho disponíveis, né, para colocar na primeira posição? 4, certo? Aí vamos supor que eu usei a D. Agora eu vou ter 3, certo? Show de bola, beleza. A grande questão é a seguinte agora, pessoal. São algarismos, né? Quantas senhas diferentes podem ser formadas? Ah, não, aqui algarismo está de boa. Como é uma senha, o que eu queria falar para vocês, né, colocar na cabeça de vocês, que eu falei que era difícil, era o seguinte: vamos supor que o exercício só falasse que quantos algarismos distintos eu posso formar e ele colocar o zero entre os algarismos. Né? Vou colocar os algarismos aqui em cima. E a gente sabe que tem o zero, né? 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Pessoal, vamos supor que fosse só a formação de algarismo. Existe algum algarismo que começa com a letra 0? Não, né, pessoal? Não existe. 012 é 12. 01, 02 é 102. Se fosse uma questão só de formar algarismos, números, né? Se fosse para formar números, eu teria que tomar cuidado que o zero não pode ser uma possibilidade no primeiro número. Mas neste caso em específico, é uma senha. Se é uma senha, ela pode começar com zero, não tem problema nenhum. Então é até mais fácil do que eu imaginei. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui para o primeiro número? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 números, do 0 ao 4, então eu tenho 5 possibilidades. E depois, 4 possibilidades. E depois, 3 possibilidades. Por que diminui assim? Porque eu não posso repetir, certo? Ah, professor, eu posso fazer por arranjo? Pode. Eu só quis fazer por princípio fundamental da contagem aqui. Mas você pode fazer por arranjo também. Beleza? Então vamos fazer essa conta aqui, essa continha chata de multiplicação e a gente já tem nossa resposta. Então isso aqui vai dar 20, aqui dá 12, 12 vezes 3. Não, 20 vezes 3 é 60, 3 vezes 2, 6, 60. Então eu preciso fazer 60 vezes 12. 60, fazer 12 vezes 6, que é mais fácil. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 7, 72. Então são 720 senhas diferentes. 720 senhas. Beleza? Tranquilo? Mais fácil do que eu imaginei. Então pega essa dica aí, né? Sempre se fossem só para formar números. Ah, quantos números distintos de 3 algarismos eu posso formar e tiver o zero? Você não pode colocar o zero. Zero não é uma possibilidade aqui. Então, se fosse esse exercício, você ia colocar aqui, né? Tem os 3 números. Peraí. Tem os 3 números aqui. O primeiro número não ia poder ser zero. Então, quantas possibilidades eu teria aqui? Eu teria 1, 2, 3, 4 possibilidades. E depois, se fosse só para formar um algarismo? Depois eu também ia ter 4, né, pessoal?
Por que eu também ia ter 4? Porque agora o zero volta, o zero pode estar no meio. O que não pode é, por exemplo, se eu tiver escolhido 1. O 1 não vai poder estar aqui. Então eu vou ter o 0, o 2, o 3 e o 4. Tenho 4 possibilidades. Tá? Então, é muito, tô falando isso porque é muito clássico. Aparece muito esse tipo de exercício em vestibulares. Muito mesmo, tá? Beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima questão. Pessoal, para finalizar o nosso vídeo aqui, vamos fazer este exercício da AFA, tá? Que inclusive eu acho que o exercício original ele explica melhor, né, como funciona um baralho, tá? Mas eu vou fazer detalhado aqui, tá? Vamos ler. Então, ele diz o seguinte: de um baralho de 52 cartas, retiram-se 2 cartas em sequência, sem reposição. Quantas sequências, vou colocar aqui, quantas sequências podem ser obtidas se a primeira carta deve ser de ouros e a segunda não pode ser um as? Então, pessoal, ele tem um baralho, né? E ele vai tirar 2 cartas, né, sem reposição. Ele quer saber 2 cartas em seguida, né, sem reposição. Ele quer saber quantas sequências, né, quantas possibilidades eu tenho de a primeira carta ser uma carta de ouros e a segunda carta não ser um as. Então, para começar, a gente precisa entender como é que funciona um baralho, né? Um baralho, pessoal, é o seguinte: nós temos 4 naipes, certo? 4 naipes. A gente tem, eu chamo, né, eu jogo truco, né? Então, eu chamo de pica-fumo, que é o ouro, né? Nós temos a espada, né? Que é esse símbolozinho aqui, mais ou menos assim. Nós temos o copas e nós temos o zap, né? Que eu nem sei como é que fala no normal, né? Eu gosto de chamar de pica-fumo, pica-fumo, espada, copas e o zap, certo? E aí, desses 4 naipes, cada naipe tem 13 cartas. Por que 13 cartas? Porque eu tenho do 2 ao 10, né? No truco a gente joga do 2 ao 7, né? Mas no baralho normal, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então são quantas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 9 cartas numeradas. 9 numeradas. E eu tenho mais 4 cartas que são letras, né? Que é o dama, valete, reis e ás, né? Então são 4 letras, certo? Dama, valete, rei e o ás. QJKA, né? Nessa ordem. Canal do professor Chulapa você já aprende a jogar truco, né? Ou qualquer jogo de baralho. Show de bola, certo? Então, eu te pergunto, quantos as nós temos? O exercício não está falando do as especificamente? Guarda essa informação. Eu tenho 4 as, beleza? 4 as disponíveis. Show de bola. Depois desse rascunho, né? Você tira a print aí, caso você não lembre. Lembra que são 9 números, mais 4 letras, formando um total de 13 cartas por naipe, né? E aí, se você fazer 13 vezes 4, vai dar 52, né? 13 cartas por naipe, tá? Depois dessa aulinha, dessa mini aula aqui, repetindo, né? No exercício original, né, da AFA, se você estivesse fazendo a prova da AFA, ele ia te falar tudo isso que eu te falei no exercício. Mas, como não tá aqui, eu estou explicando. Beleza? Então, são 4 As, 13 cartas para cada naipe. Agora, vamos pro exercício. Esse exercício é um pouco mais difícil, porque você tem que pensar um pouco mais, né? Eu confesso que esse exercício é mais difícil mesmo. Pessoal, então ele tá falando o seguinte: precisa ser desta forma. Precisa ser uma carta, 2 cartas. A primeira tem que ser de ouro. E a segunda não pode ser um mais. Certo? Então, essa carta, vou colocar de amarelo para manter o padrão, precisa ser de ouro, pica-fumo. E a segunda carta, ela não pode ser um mais. Vou colocar assim, né? O AIS é proibido, certo? Não pode ser um AIS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 situações, tá? Vou fazer uma primeira situação. Vou fazer uma primeira situação. A primeira situação, eu vou fixar a primeira carta sendo um As de ouro. Vou colocar aqui embaixo, né? Então, vamos supor que a minha primeira escolha seja um As de ouro. Por quê? Já vou fixar essa possibilidade. Ele não pode ser um as na segunda carta, mas a primeira pode ser um as e tem que ser de ouro. Então eu vou fixar essa informação logo de cara. Se for um as de ouro, quantas possibilidades eu tenho? Obviamente uma. Só tem uma possibilidade para ser isso. Agora a gente tem que ver essa segunda casa aqui. Então essa segunda casa a gente vai pensar, bom, das 52 cartas, eu já não tenho uma, né? Já não pode ser uma. Então vão ser 51 possibilidades. Só que tem mais uma trava, né? Dessas 51, eu tenho que tirar os as. Quantos as faltam? Se eu já usei um, faltam 3. Então, 51 menos 3 dá 48, né?
48. Então, aqui, nessa primeira situação, eu tenho 48 possibilidades. 48 possibilidades. Beleza? Vamos guardar esse 48 possibilidades. Pessoal, agora, guardando, né, as 48 possibilidades da primeira situação, vamos para a segunda situação. A segunda situação é a seguinte. De novo aqui, duas cartas. E aí, eu não vou começar com as de ouro, né? Eu vou começar com uma carta de ouro sem ser o as, né? Então, vamos lá. Quantas possibilidades eu vou ter? 12. Por que 12, professor? Porque eu já coloquei o as de ouros nas outras 48 possibilidades. Deixa eu até guardado aqui, 48 possibilidades da primeira situação, certo? Eu já usei essas 12 possibilidades, eu já usei uma dessas possibilidades lá naquela primeira situação, que foi começando com as de ouros. Dessa vez, eu tô não começando com as de ouros, pode ser qualquer uma das outras 12 cartas do naipe. Aí a gente tem que pensar agora nessa questão. Pessoal, por favor, não confunda, né? Não vai subtrair 12 dessas 52 cartas. Você vai tirar uma carta, né? Porque eu usei uma das 12. Né? Supondo, sei lá, que eu usei o 9 de ouro, né? Eu tirei uma possibilidade. Então aqui são 51 cartas, certo? Que sobraram. Dessas 51, presta bastante atenção agora. Eu tenho que tirar os as, né? E aí, pessoal, não confunda. O as de ouros está no meu baralho agora. Ele não estava na primeira na primeira possibilidade, na primeira situação, eu comecei com ele. Então, quando eu fui para a segunda carta, ele já não estava em jogo. Mas agora ele está em jogo. O as de ouros está aqui no meio das minhas cartas. Então, eu tenho que tirar ele também, certo? Ah, professor, mas por que você não pensou a mesma coisa lá na primeira carta? Porque, pessoal, eu sei que isso é difícil de entender, mas tenta entender. Na primeira carta, eu não posso considerar o as de ouro porque eu já fiz uma situação começando com ele. Então eu não posso contar ele de novo na primeira carta. Mas aqui, na segunda carta que eu tirar, na segunda situação, ele está envolvido. Então eu preciso tirar o as de ouro também. Então vai ser 51 menos os quatro as, né? O as de pica-fumo, o as de espadilha, o as de copas e o as de zap, né? Então vão sobrar 47. 47 possibilidades. Então eu preciso fazer 12 vezes 47, né? Então fazendo 47 vezes 12 ou 12 vezes 47, isso vai dar 470, que é 10 vezes 47, mais 47 mais 47, isso dá 54, né? 470 mais 54. 470 mais 54 dá 524, é isso? 524. Pessoal, por que que eu faço isso, né? 47 vezes 12, não, 564. Ô, que conta burra. Porque 470 mais 30. Não, peraí. 47 mais 47 dá 94. Meu Deus. Perdão. É o horário. 47 mais 47 dá 94, né? Burro. 94, perdão. Aí 470 mais 94. 470 para 500 já foram 30. 500 para 94 são 64. Então é 564. Eu faço questão de fazer na mão porque no vestibular não tem calculadora, né? Eu vou fazer aqui só para conferir. 47 vezes 12, 564. Pessoal, e aí essas 564 ah, possibilidades da segunda situação, somando com as 48 da primeira situação que eu comecei com as, isso vai dar um total de 564 mais 48. 8 dá 12, vai 1, dá 11, vai 1, 612 maneiras, 612 sequências, né? Ele está perguntando as sequências. 612 sequências distintas, tá? Então, 48 possibilidades da primeira situação, começando com mais, e 564 possibilidades da segunda situação, não começando com as de ouro. Beleza? Esse exercício é meio chatinho mesmo, mais difícil de entender. Eu não ligo, tá, pessoal? Óbvio, né? Quem sou eu? Mas eu realmente indico até outros canais aí, outros professores que explicam o mesmo exercício, tem vários aí na internet. Caso você não tenha entendido comigo, assista com outro professor. Isso vale para todos os exercícios daqui. Às vezes a didática de outro professor pode ser melhor para você. Beleza? Pessoal, com isso, termino mais um vídeo aí do canal do professor Chulapa. Espero que tenham gostado. Pratiquem esses exercícios, né? Eu sempre falo para os alunos isso. Pratiquem os exercícios, né? Assiste a resolução, para e tenta você raciocinar sem copiar. Tenta pega o exercício, lê de novo, vai lembrando da resolução, raciocinando e faça de novo, para que se cair um exercício parecido, você consiga fazê-lo. Beleza, gente? Obrigado pela atenção e um grande abraço.